Oi, gente. Pois é, Sérgio Moro vai acumulando derrotas, uma atrás da outra agora, indicando tudo aquilo que a gente já sabia, que ele fabrica provas, que ele condena sem evidências, que ele age politicamente. Bem, essa agora vem sendo a conclusão de vários tribunais e de vários desembargadores. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo e os detalhes, né? Para o TRF4, Moro condena sem provas. Foi isso que a oitava turma do Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, que julga os casos da Lava Jato, decidiu ao absolver o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Alves Ferreira, e o presidente da empreiteira Construcap. Eles tinham sido condenados por Moro por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, e a conclusão que os desembargadores chegaram foi que as sentenças tiveram que ser derrubadas porque não existiam provas. Não existiam provas é, para condenar Paulo Ferreira nem os demais. Essa foi a conclusão dos juízes. Uma das bases para você realizar uma base fundamental, a base essencial de qualquer condenação, são as provas. E foi ficando cada vez mais evidente que esse caso era fraco, porque até a juíza que substituiu o Moro diminuiu de R$ 1 milhão a fiança para 200 mil, quando ela já estava percebendo ali que a situação não era muito boa em termos de evidências. Mas, no fim das contas, quando esses desembargadores examinaram, eles chegaram à conclusão que não tinham provas. Eles consideraram ainda extinta a punibilidade do ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque, sobre o crime de corrupção passiva nessa investigação. Ou seja, o castelo de cartas de Moro vai começando a cair. Condenações em série, muitas delas sem evidências, sem provas, vão sendo gradualmente derrubadas. E vai ter muita gente dizendo que os corruptos estão sendo soltos. Gente, quando uma operação ou a justiça começa a condenar pessoas sem provas, isso abre um precedente extremamente perigoso. Pode chegar à conclusão de que pode ser utilizado politicamente contra qualquer pessoa, inclusive contra você. Você pode dizer assim, eu não fiz nada de errado. Em relação a essas pessoas, você não pode ter convicções, vocês têm que ter evidências. É assim que se funciona um sistema judiciário em qualquer lugar do mundo. Você não pode, por achar que alguém é culpado, condenar essa pessoa. Você tem que ter provas, evidências em relação a isso. E a conclusão que todos os desembargadores estão tendo seguidamente é que não existem provas. No caso do STF, acaba sendo um recado mais duro ainda, porque eles anularam a sentença do ex-juiz que condenou o doleiro Paulo Roberto Krug por fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado, né? E eles ainda disseram que tem que ser retirada da ação penal a delação do Palocci, no caso do ex-presidente Lula. E eles, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, afirmaram, por linhas tortas, mas afirmaram, que Moro agiu politicamente ao incluir a colaboração de Palocci nos 6 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Pouco tempo depois, ele se tornaria ministro da Justiça do governo eleito Jair Bolsonaro. O recado é uma sinalização que esses dois ministros vão votar, como eles provavelmente vão votar, na tal da imparcialidade do ex-juiz, nos processos que condenaram o ex-presidente Lula. A previsão é que ele seja julgado até novembro, pela mesma turma do STF. Caso Moro seja considerado parcial, processos contra o ex-presidente podem ser anulados e voltarão a estaca zero. Né? E olha, os detalhes para todos esses processos eu vou deixar no comentário fixado e vocês podem checar os detalhes, mas em síntese, aquilo que a gente já sabia sobre Sérgio Moro e o castelo de cartas que ele produziu vai se desfazendo. Isso não significa inocentar aquelas pessoas que foram condenadas com provas. É óbvio que Eduardo Cunha, né, é óbvio que pessoas que foram. O próprio Palocci, que é réu confesso, todas essas pessoas que foram
pegas e presas com provas e evidências e dinheiro no exterior e tudo mais, elas não podem ser soltas. Elas têm que ser processadas, têm que ser presas e devem cumprir a pena. E não só isso. O dinheiro que elas surrupiaram tem que ser pego, né, porque isso não pode acontecer. Eles têm que ser expropriados desse enriquecimento ilícito que eles tiveram. Assim como gente que enriquece com rachadinha, assim como gente que enriquece com funcionários fantasmas, não é? Assim como gente que participa de lavagem de dinheiro. Todo esse pessoal tem que ser não só punido, mas o dinheiro tem que ser pego, né? E tem que voltar para o Estado ou para os lesados. No caso da rachadinha, é o Estado mesmo. Eu acho que vai ser um trabalho muito árduo nos próximos meses e anos a gente explicar para a população brasileira que sim, os corruptos têm que ser punidos, mas nós não podemos abrir mão da lei, nós não podemos abrir mão do processo legal, nós não podemos abrir mão da necessidade de evidências, porque no momento que você abre mão, os arbítrios e as violências que podem ser cometidas por pessoas em lugares de poder são absurdos. Imagine você na seguinte situação: alguém ligado a uma empresa que você trabalhou, algum lugar que você teve, resolve te acusar de algo. E o juiz, que segue o exemplo do Moro, não precisa de evidências, acha que você é corrupto. E acha que ao te condenar, pode ganhar espaço na mídia. Pode até vender o livro dele com mais cópias. Pode, inclusive, ter uma carreira política de dar uma de valentão e condenar você. Você pode ter sua reputação destruída. Você pode ter sua carreira destruída. Você pode ter tudo perdido porque alguém decidiu que você ser condenado era interessante para ele. E sem nenhuma prova, essa condenação pode existir. E o exemplo de Moro mostra que essas condenações podem existir. Podem acontecer assim, sem provas, sem evidências, só porque Moro tinha um projeto político. Ele queria ser ministro. Ele queria ter poder. Deltan Dallagnol queria ganhar dinheiro. Isso significa que todo mundo que eles condenaram são pessoas inocentes? Não. Não significa isso de forma alguma. Alguns dos condenados são réu confesso, gente inclusive com dinheiro no exterior, gente que ficou comprovado que tinha corrupção, mas isso significa que você só pode condenar, que a justiça só pode condenar, com base em provas, não em desejo político. E que quem condena com base em convicções e não em provas, com base em interesse político, com base em vontade de destaque, essa pessoa cometeu um crime tão ruim quanto, talvez até pior, do que aquele que estava sendo acusado. Eu vou ser sincero com vocês, explicar isso para a população brasileira vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos um dever com a democracia, com o Estado de Direito, que no Brasil é altamente limitado, mas nós temos que lutar para que ele seja mais profundo, para que ele seja mais sólido, para que ele seja mais firme. E para que ele seja, vai ser necessário explicar para a população que quando alguém é inocentado porque se descobriu que o juiz condenou sem provas, essa é uma vitória da justiça. Parte da nossa população acostumada à impunidade, acostumada às não condenações, ficou com uma espécie de sede de vingança e queria aprovar qualquer tipo de condenação se tivesse provas ou não tivesse, simplesmente porque parte da presunção de que todo mundo envolvido no grande empresariado, que tem ligações com a política, todo mundo é necessariamente corrupto. Muitos são, inquestionavelmente. Mas nós, para condenar, nós temos que ter a exigência que existam provas e que existam evidências. A partir do momento que nós fizermos o pressuposto de que elas não são mais necessárias, nós não estamos mais trabalhando com o Estado de Direito.
Nós estamos caminhando para algo muito semelhante ao que existia na época da Inquisição. E isso, retroceder a esse lugar, nós não podemos admitir de nenhuma maneira. Não existe a justiça como nós pensamos e todos os avanços que foram produzidos pelo iluminismo se nós fizermos essas concessões. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Essas derrotas que o Moro vem sofrendo sucessivamente podem, inclusive, ser muito importantes para desconstruir a candidatura futura dele, que é uma possibilidade bastante real. E nós vamos ter que utilizar tudo isso para desconstruir alguém que queria e tem o desejo de construir um Estado policial. Então fica esse recado para vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu peço que vocês se inscrevam se vocês gostam do canal, no canal, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E quem sabe se tornem apoiadores ou membros do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.